agora vamos falar sobre o vídeo do peixe, né? Eu fiz um vídeo sobre o tema do simbolismo do peixe no cristianismo antigo e vários comentários interessantes apareceram. Esse aqui, alguns vão aparecer que eu gostaria de ter censurado o nome da pessoa, mas são comentários que incitam uma discussão interessante, apesar do comentário em si não ser tão interessante. Essa aqui foi o seguinte, deixa eu explicar o contexto. Para quem não assistiu o vídeo, assista, né? Mas o que é o vídeo? O vídeo é esse aqui, porque o peixe é símbolo do cristianismo. Aí eu falo sobre essa imagenzinha, né, que a gente vê muito por aí em carros, mas é presente já naquele mosaico que a gente discutiu na live passada. Aparece os peixes ali num contexto de celebração eucarística. E aí uma pessoa comentou aqui, muito bom, não há provas, mas provavelmente foi usado como código mesmo. Eu falei que ia contextualizar, não contextualizei tudo. O que eu falo nesse vídeo? Eu falo que esse símbolo do peixe, ele aparece muito no cristianismo desde o segundo, principalmente terceiro século em diante, arqueologicamente e textualmente, pessoas usando a ideia do peixe, né? O símbolo também verbalmente. Quando eu falo símbolo, não pense em imagens apenas, mas também em palavras, né? Estratégias de comunicação ali que a pessoa usa o peixe, o animal peixe, para significar algo que é diferente dele. Então eu uso o peixe para fazer uma referência a Cristo, eu uso o peixe para fazer uma referência à ceia, eu uso o peixe para fazer uma referência ao batismo, eu uso o peixe para fazer uma referência ao nome e título Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que as iniciais disso geram um acrônimo, que é Ictios, que é peixe em grego. Então, assim, nesse vídeo eu comento que na antiguidade, entre o segundo e o sexto século depois de Cristo, autores cristãos escreveram explicitamente, alguns autores escreveram explicitamente sobre a conexão da imagem do peixe com o cristianismo. Então a gente tem testemunhos diretos de o que o peixe significava para cristãos antigos. Tem 23 documentos que eu listei lá no vídeo, que foram compilados pelo Thomas Hasimus, que é um historiador que pesquisa especificamente esse tema. Então ele encontrou numa pesquisa de vestígios históricos dele 23 documentos que falam explicitamente sobre a conexão do peixe com o cristianismo, e aí ele analisa quais são esses significados e o que ocorre mais, o que ocorre menos. E o que ocorre mais, segundo a análise dele? 3 temas. O peixe como uma referência à ceia, à Eucaristia, o peixe como referência ao batismo e o peixe como referência a esse título, esse acrônimo, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que as iniciais disso gera Ictios, que é a palavra peixe em grego. Beleza. Então a gente encontra esses testemunhos textuais, 23, e alguns outros testemunhos indiretos, também textuais e por meio da arqueologia. E como é que funciona a história? Como é que funciona a ciência, o método, o campo de saber, como queira chamar, da gente saber coisas sobre o passado? Porque assim, se eu quero saber uma coisa que aconteceu 1000 anos atrás, tem como saber? Tem. Eu posso perguntar para as pessoas que viveram naquele período como é que as coisas aconteciam? Não posso, elas já morreram. Então eu tenho que procurar pistas, vestígios. Se uma casa pega fogo, ela deixa certos vestígios, né? Quando o tempo consome o passado, quando o presente deixa de ser presente e passa a ser passado, quando ele passa, ele deixa vestígios. Ele não está inteiro, mas ele deixa vestígios. Então você tem, por exemplo, um mosaico que foi feito ali por volta do terceiro século depois de Cristo, mas ele está presente até hoje. Então, por meio dessas presenças do passado, esses vestígios, a gente começa a ter pistas para tentar reconstruir como as coisas eram antigamente. Pode parecer que eu estou falando óbvio, mas é porque recentemente tem tido uma série de suspeitas lançadas sobre a história como uma área do saber. Por exemplo, quando a gente estava discutindo sobre o Gladiador 2, que o Ridley Scott, o diretor, quando fez o seu filme Napoleão, e foi acusado por historiadores de estar representando Napoleão de uma forma muito equivocada, ele falou, você estava lá para saber o que aconteceu? Você conversou com o Napoleão para saber como é que ele era? Então, assim, é possível saber coisas sobre o passado, mesmo que o passado tenha passado. Porque ele nunca passa totalmente. Ele ainda está presente em textos que sobreviveram, em moedas sobreviveram, em cidades que deixaram ali as suas ruínas, e por meio de um estudo criterioso, metodológico, contextual dessas coisas, a gente consegue reconstruir algo sobre como as coisas eram. Então, quando a gente vê um peixe num carro, como esse aqui, simbolizando o cristianismo, vê um peixe lá num mosaico do terceiro século depois de Cristo, e quer entender como é que essa história aconteceu,
Por que que os cristãos, lá desde tanto tempo atrás, têm o peixe como um símbolo seu? O que que a gente precisa fazer? Procurar vestígios, presenças desse passado. Alguém falou sobre isso? Isso sobreviveu em algum texto? Vamos procurar. Encontramos? Vamos comparar com outros textos. E aí você vai reconstruindo, em alguma medida, a história. Beleza? Então, esse foi o método que eu empreguei a partir de textos de historiadores que são de fato especialistas nesse tema específico, como Thomas Rasmus já havia empregado, para apresentar essa história, o simbolismo do peixe no cristianismo antigo. Eu não vou imaginar, sentar na minha poltrona e falar assim, o que eu acho que é o peixe no cristianismo antigo? Não. Vou tentar ouvir as vozes que são preservadas em algum sentido na cultura material e na cultura textual, basicamente. Então você vai atrás das evidências e tenta reconstruir esse significado. O que os caras entendiam? Beleza, só isso. É uma coisa relativamente simples. Na prática é complicado, mas a ideia é simples, né? E aí, nesse mesmo vídeo, eu digo o seguinte, que uma ideia que é muito recorrente hoje, circula muito hoje, sobre o símbolo do peixe, sobre esse sinalzinho, é de que alguns cristãos usavam essa imagem no período de perseguição pelos romanos, nos primeiros séculos de cristianismo, para poder um demonstrar para o outro que era cristão, sem precisar dar muito na cara. Então era uma espécie de código secreto. Essa é uma ideia que circula popularmente e que não tem respaldo absolutamente nenhum, zero, nos vestígios, no que sobrevive do passado. A gente não tem nenhum texto que fale sobre isso, nem de forma direta, nem de forma indireta, e a gente não tem nada arqueologicamente, sei lá, uma casa marcada com essa coisa, um chão marcado com isso, de forma assim, um grafito, né? Uma espécie de pichação com esse símbolo. Não é nesse contexto que isso aparece. Então eu falo no início do vídeo, olha, eu sei que circula uma certa ideia aí, mas ela não é respaldada pela documentação histórica, ok? Então vamos para o que a documentação histórica respalda. Batismo, Eucaristia e o acrônimo. Aí eu apresento cada um desses temas. Beleza. Aí o cara comentou o seguinte, falou, muito bom, não há provas, mas provavelmente foi usado como código mesmo. O que eu observo aqui? Muitas vezes a gente tem uma preferência por um cenário de reconstrução do passado. A gente gostaria que as coisas fossem de um certo jeito. A gente acha mais interessante, mais instigante uma certa hipótese histórica do que outra. Se a gente fosse escrever uma ficção sobre aquele período, seria mais legal que tivesse esse código mesmo, uma coisa secreta, o cristianismo ali utilizando estratégias ali sofisticadas para mandar mensagens cifradas. É instigante. Então, às vezes, a pessoa quer acreditar nisso, é uma questão de vontade. Não é questão de ciência, de método, de conhecimento, de investigação. É uma questão de vontade. Eu queria que fosse assim. E aí, a pessoa poderia falar o seguinte, muito bom, não há provas. Provavelmente, não foi usado como código mesmo. Mas seria legal se tivesse sido. E é possível que tivesse sido usado como código. De fato, é possível. Não é pelo fato de a gente não ter um vestígio material ou textual disso no presente que isso não aconteceu. A gente não pode partir da ausência de evidências para dizer que, com certeza, tal coisa não aconteceu. A gente simplesmente não encontrou esse documento, caso ele exista. Mas se ele não existe, se não tem nada que aponte para isso materialmente falando, textualmente falando, se os próprios atores históricos, as pessoas que viveram aquele período, não deixaram nenhum indício, nenhum vestígio, nenhum sinal de que eles usavam isso como código, por que a gente colocaria isso como uma hipótese, como a principal hipótese? Por que a pessoa fala assim, não há provas, mas provavelmente foi usado como código mesmo? Isso acontece muito de forma inconsciente, né? Mas eu achei interessante a pessoa comentar isso, porque ela explicitou esse vício que é muito comum em todos os assuntos, ponto final, em todos os assuntos, e especificamente no assunto de história. Às vezes as pessoas querem acreditar muito numa coisa, sei lá, acham muito intrigante a ideia de Constantino escolhendo os livros da Bíblia. Fui enganado, a igreja me enganou e tal, porque na verdade foi Constantino, e a pessoa tem um certo apego afetivo àquilo, até para batalhar contra certos ressentimentos, a educação religiosa que ela teve, que gerou um certo trauma, e com razão ela pode muitas vezes se rebelar àquilo, mas isso cria uma espécie de ressentimento que vai virar um viés de pesquisa na pessoa, e por uma questão de vontade ela vai fazer uma opção por uma hipótese histórica que é muito menos respaldada, e muitas vezes, nesse caso de Constantino, até
refutada pela própria documentação histórica, por essa contaminação intelectual, epistemológica, né? Então, assim, muito bom, não há provas. Mas eu acho, né? Eu ainda apostaria, eu entendo que essa é uma. Né, eu estou tentando reconstruir o comentário da pessoa de forma mais razoável. Eu entendo que seria muito improvável, né? Que é realmente uma aposta contra todas as possibilidades, mas eu vou continuar apostando nisso. Consciente de que é uma aposta que o resultado dela é tipo assim, vai jogar o Grêmio de futebol porto-alegrense contra o Real Madrid. Ninguém vai apostar no Grêmio. Mas um gremista, assim, muito convicto, ele pode falar assim, cara, eu sei que o Real Madrid é muito superior ao Grêmio, né? O Real Madrid é de fato um time grande. Mas assim, eu vou apostar no Grêmio. Vai que, né? O Grêmio pode ganhar o jogo? Pode ganhar o jogo. Mas não é razoável do ponto de vista acadêmico, metodológico, científico, você fazer essa aposta, né? Você pode mantê-la no fundo da sua cabeça. É um comentário que eu acho que é importante a gente sempre se policiar em relação a isso. Eu digo isso pra mim também. Porque a gente tem vieses afetivos, emocionais, políticos, econômicos, de toda sorte, relacionados ao nosso próprio passado, que muitas vezes contaminam a nossa percepção da realidade. E aí a pessoa apresenta uma série apresenta um cenário repleto de evidências que a pessoa não consegue reconhecer aquilo como evidências, ou é apresentado a ela um cenário com evidências muito precárias, mas ela compra. Então é importante se policiar em relação a isso. Olha lá, a Patrícia já está falando ali, Grêmio maior que o Real Madrid. Grêmio maior que o Real Madrid é simplesmente uma falsidade. Se você falar assim, o Real Madrid é muito maior, mas eu vou torcer pro Grêmio e eu vou apostar dinheiro no Grêmio, tudo bem. Mas reconheça a realidade, né? Então, só um comentário sobre isso. Beleza. E aí, tem outra hipótese que eu coloco também nesse vídeo, que não é a questão do código e não é a questão do batismo, eucaristia ou acrônimo, que é a questão da astrologia. Muita gente comentou também nesse vídeo sobre o peixe ser um elemento cristão, um símbolo cristão, por causa do signo de peixes, do zodíaco. Então seria uma referência astrológica. Aí agora a gente vai comentar isso separadamente, tá? Então vou fechar aqui o comentário sobre o código e a gente vai abrir o comentário sobre astrologia. A pessoa falou aqui, comentário aqui, né? Mas que droga, né? Até que considerava você e seu canal, até ver esse vídeo. E quem conta umas 3 tolices e mentiras conta milhares, ok? O peixe é nada mais que a indicação da era de peixe, de 2000 e poucos anos antes, e antes era a era do touro, e agora estamos na era de aquário. O restante de blá 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 é papo de pessoas confusas, desorientadas e até maldosas, quando sabedoras ou não da marcação das eras segundo o zodíaco. YouTube e seus fazedores de desinformação e nécios, e até alguns metidos a sábios acadêmicos, mas todos no fundo, quando desnudos, são perversos mentirosos convictos. O que interessa de tudo isso aqui para nós é só isso aqui, só a primeira parte, né? Que o peixe é nada mais que a indicação da era de peixe de 2000 e poucos anos. O resto é blá blá blá, papo de pessoas confusas e desorientadas. A questão é o seguinte, voltando àquilo que eu tinha falado sobre como é que funciona a pesquisa histórica. Quando a gente está querendo saber sobre o que o peixe significava, vão perguntar, entre aspas, para as pessoas que viveram na época. Se os cristãos antigos estão usando o simbolismo do peixe, fazendo esse simbolismo em mosaicos, em paredes, escrevendo textos sobre o peixe como um símbolo cristão, o que esses caras falam? E o que esses caras falam é o que eu trouxe no vídeo. Então, assim, quando ele fala que as 3 tolices, não sei se é uma referência às 3 hipóteses que eu coloquei, as 3 hipóteses não, os 3 temas que ocorrem de fato na documentação histórica. Mas quando ele chama isso de papo de pessoas confusas, desorientadas, talvez ele não tenha percebido, mas ele está falando isso dos próprios cristãos antigos que escreveram sobre o simbolismo do peixe sem fazer zero referência astrológica. Então, assim, a não ser que a ideia aqui seja a seguinte, talvez os cristãos antigos soubessem o verdadeiro significado do peixe, que é astrológico, mas eles foram confusos, desorientados e maldosos e não conheciam sobre o zodíaco e acabaram, né, enganando as pessoas, omitindo o verdadeiro significado. Então a pessoa pode ter essa tese na cabeça dela, mas se ela quiser fundamentar isso historicamente com
documentos, seja materiais, epigráficos, iconográficos, textuais, ela precisa encontrar pelo menos uma pessoa na antiguidade fazendo essa conexão. E do 2º ao 6º século depois de Cristo, essa conexão não acontece. As pessoas que falam explicitamente sobre a relação do peixe com símbolos cristãos não fazem nenhuma referência a zodíaco. Ah, mas os caras não falavam de astrologia. Falavam e muito. Você tem muitos textos de cristãos antigos que usam referências astrológicas como símbolos religiosos. Por exemplo, já falei aqui em vídeo, acho que no vídeo do Natal, inclusive, que eu fiz ano passado, e que voltou a ter visualização, né, porque estamos nos aproximando novamente dessa festa, eu trago um texto que chama Sobre os Solstícios e Equinócios, ligados à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e João Batista, que nada mais é do que um cristão antigo, pegando a vida de Jesus e a vida de João Batista e conectando a vida deles a eventos astronômicos / astrológicos, falando que eles nasceram ou morreram ou pregaram em certas configurações astrológicas e que o significado de João Batista, por exemplo, uma relação de João Batista com o equinócio, é que depois desse período, com o solstício, né, é que depois desse período os dias são cada vez mais curtos, então é como se João Batista estivesse diminuindo para que Cristo crescesse. Então o cara faz uma série de paralelos entre questões astrológicas / astronômicas com histórias dos evangelhos. Em momento nenhum ele relaciona o peixe com a constelação de Peixe, por exemplo. Seria um momento perfeito para ele fazer essa relação. Isso significa que os cristãos antigos não relacionassem o peixe à astrologia? Não, não significa. Pode ser que eles relacionassem, mas isso não deixou vestígios. E na ausência, de novo, desses vestígios, por que você vai escolher a hipótese que não tem corroboração? E ainda chamar as outras que têm de confusão, maldade, desinformação, mentira, coisa de nécio. Então, assim, de novo, essa questão do método histórico. A pessoa entender como que a história funciona é importante para ela saber o que pedir da história também, né? O que a história pode trazer para ela ou não em termos de conhecimento. E se ela quer isso, né? Ou se ela quer operar por outra forma de ver a realidade e pensar sobre o passado, que não passe pela metodologia histórica. Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas não dá para falar que a pesquisa histórica de fato, baseada em fontes, com as evidências listadas, que podem ser consultadas por qualquer pessoa, e que trazem esses significados, é bobagem, e que aquilo que não está dito é verdade. Mas eu menciono no vídeo a questão da astrologia, porque a astrologia helenística, que é essa astrologia que tem raízes mesopotâmicas e egípcias, mas incorpora elementos de filosofia grega, faz essa divisão zodiacal das casas que a gente conhece até hoje, da forma como a gente conhece até hoje, que tem os peixes, a era de Aquários, a era de peixes. Essa questão da astrologia helenística era algo que estava presente na cultura em que o cristianismo se desenvolve. Então, diferente da questão do código, das pessoas usarem o peixe como um código para não serem perseguidos, isso já é uma coisa que não tem muitos paralelos. Enquanto que a questão da astrologia tem. A gente tem muita arte, muitos textos no contexto greco-romano que usam a astrologia para falar sobre os deuses, para falar sobre tempos, eras, né, e tempos mais favoráveis, menos favoráveis, mau agouro, bom agouro. Então isso existe. É perfeitamente possível, eu diria que é fortemente, é uma possibilidade muito forte, que cristãos, quer dizer, é fato que cristãos utilizaram a astrologia para falar sobre Jesus e sobre todos os temas relevantes para eles, porque a gente encontra documentação escrita explícita sobre isso, mas sobre o peixe especificamente a gente não tem. Na antiguidade, até onde eu encontrei, até o Thomas Rasimus, na verdade, né, que é a minha fonte, encontrou, não tem referências explícitas do peixe dentro de comunidades cristãs como uma referência astrológica. Então eu menciono, assim como eu menciono que no judaísmo aparece também um significado relacionado ao peixe, o banquete escatológico do Leviatã, tudo isso poderia estar circulando no imaginário, e aí eu vou falar sobre essa palavra também, porque eu separei um comentário sobre isso. Imaginário, não estou falando que é mentira, mas é o que as pessoas têm na cabeça. Pode ser mentira ou pode ser verdade. Mas a gente tem certas coisas na cabeça e isso influencia como a gente vê a realidade e como que tipo de símbolo, que tipo de código, que tipo de imagem, que tipo de arte, que tipo de texto a gente faz para falar sobre o que a gente quer falar. A gente tem algo dentro de nós que a gente quer comunicar, a gente usa certos recursos. Por exemplo, símbolos, como esse peixinho, que
é para evocar na cabeça de outra pessoa aquilo que a gente tem na nossa. A comunicação é isso, né? Então, assim, no imaginário cristão antigo, a astrologia helenística estava presente. As raízes do judaísmo estavam em alguma medida presentes também. Mas a gente não tem essa relação explícita do peixe como nada disso. O que a gente tem de explícito é Eucaristia, batismo e acrônimo. Nos 23 documentos que o Thomas Rasmus levantou.